Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, você que está despertando, tudo que você mais procura na vida, tudo que você mais quer na vida é paz, não é? Você sente uma necessidade profunda de ir atrás de algo, de buscar algo, de saber algo, de conhecer algo, seja o que for, que dê a você um pinguinho que seja de paz. Agora a questão é o quanto você idealiza essa paz. Porque se você analisar a fundo, essas duas coisas são incompatíveis, totalmente incompatíveis. A idealização e a paz. A idealização, ela vem da mente, dos nossos condicionamentos, das nossas interpretações errôneas sobre a vida, sobre as leis da existência, sobre o que deveria ser, quando que a verdade é que as coisas são o que são, não o que achamos que deveriam ser. E aí começa o conflito. E onde há conflito, não pode haver paz. Não é difícil entender que você não alcança a sua paz por causa da sua mente, ou seja, por causa das suas idealizações, por causa das suas interpretações errôneas da vida. Por interpretação, eu quero dizer a mesma coisa que julgamento, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de entender, até por causa desse ranço religioso e moralista que foi criado em torno da palavra julgamento, né? Julgar é simplesmente quando você acontece o julgamento, quando você julga algo, interpreta algo como bom ou ruim. Simplesmente assim. Então, se você tiver em mente que um dia bom, um dia bonito, né, em oposição a um dia ruim e feio, seja um dia de sol. Então, toda vez que não houver um dia de sol, para você vai ser um dia ruim. Embora todos os dias sejam neutros, portanto, é você quem decide se eles serão bons ou ruins. Então, se você estiver se você tiver profundamente compreendido isso, todos os dias serão bons, entre aspas. Porque sendo neutro, não havendo interpretação, não havendo julgamento, você está livre para escolher, vamos dizer assim, para decidir, né, o que você vai, ou melhor dizendo, até num nível muito mais profundo, você vai estar livre para perceber em profundidade e compreender a grandiosidade daquele momento, seja ele como for, daquela situação, seja ela como for, daquele relacionamento, seja ele como for, seja no nível familiar, seja no nível romântico. Tudo se resume, como já disse tantas vezes, a ser livre. A ser livre também é outra coisa mal compreendida. Ser livre não é você fazer aquilo que você tem vontade, ser independente, poder realizar os seus gostos e os seus desejos. Não é isso, ser livre. É uma coisa muito mais profunda. É ser livre da sociedade, ser livre do sistema, ser livre dos condicionamentos, né? Ser livre da mente. Essa é a maior liberdade que existe. E somente nessa liberdade que você pode perceber. A liberdade das palavras, né? Quando você é livre das palavras, quando você é livre de si mesmo, porque você não é prisioneiro de nada nem ninguém além da sua própria mente, né?
da casca do ovo, como eu gosto de falar muito, né? Quando você quebra a casca do ovo, você se torna livre para perceber todas as possibilidades que a vida apresenta. E então, né, figurativamente falando, todos os dias se tornam bons, todos os dias se tornam maravilhosos, não porque você está se enganando, mas porque você está percebendo a verdade de que tudo é como é. E claro que isso vale para as pessoas também. Então a questão do julgamento entra também nos relacionamentos e nas pessoas. Você não julga mais o outro, você não interpreta mais o outro. Mas isso só é possível a partir de um certo nível de autoconhecimento. Quando você compreende a si mesmo, você compreende o outro. E aí você não está mais interessado em julgar. Provavelmente não existe uma inteligência mais sofisticada e maior do que o não julgamento, que é a não interpretação, né? Mas não no nível moral, no nível de consciência mesmo. Existe um momento na sua vida em que você se torna consciente de que o julgamento é totalmente inútil. O julgamento leva à formação de opinião, né? Então é óbvio que a opinião é inútil. Pense sobre isso. Aprofunde-se sobre isso. Qual seria o interesse de ter uma opinião formada sobre o que quer que seja? Aonde se vai chegar? A opinião nos coloca numa posição única. Ou seja, todo o resto está acontecendo à nossa volta e a gente não percebe porque a gente está naquela posição única. Consegue perceber a profundidade disso? Desapegue das suas opiniões imediatamente. Desapegue das suas crenças, que é a mesma coisa, opinião, crença, porque você forma a sua crença a partir de opiniões alheias e não de vivências próprias, né? Voltamos para o começo, você tem uma idealização a respeito das coisas. Não porque você sabe, porque você vivenciou, mas porque esse fulano disse, aquele outro disse e outro disse também. E aí você foi construindo o seu castelinho de opiniões. Isso é você? Como você vai encontrar algum nível de paz em toda essa confusão, todo esse castelo de opiniões, de crenças, de conceitos mentais, de idealizações acima de tudo, de julgamentos e de interpretações errôneas quase sempre, eu posso me arriscar a dizer, porque toda interpretação carrega já em si mesmo o erro. Ela já nasce do erro, entre aspas, né? Porque isso supondo que você queira alcançar a paz, lógico, né? É isso que eu estou falando, porque erro e acerto, certo e errado não existem também, são interpretações apenas. Então eu estou usando essa expressão, acerto e erro, no sentido de onde você quer chegar e pressupondo que você queira chegar na paz. Então você vive em conflito interior o tempo todo e quer encontrar a paz. É impossível. Para encontrar a paz é preciso, primeiro, compreender a si mesmo. Primeiro, o autoconhecimento. Primeiro, o silêncio. Tudo junto. E aí você vai encontrar um pouco de paz. Estou falando da verdadeira paz. Não a paz idealizada, falada por aí. A paz verdadeira, aquela que faz com que você não se estresse com nada. Você não se torna apático. Aí não adianta, aí você vai ter que vivenciar, porque a sua mente vai imaginar um monte de situações, idealizar um monte de situações de novo. E não é assim, você tem que vivenciar para saber que você não se torna apático. Pelo contrário, você se torna ainda mais ativo, seguro, confiante e dono de si mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. R$5, R$10 está mais do que bom, excelente na verdade. E o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.